Olá, meu nome é Pedro Messias e nós estamos juntos no curso de Lógica de Programação. Essa é a aula número 2. Nós vamos trabalhar um pouco mais o desenvolvimento de algoritmos. Na primeira videoaula, nós aprendemos os fundamentos básicos da lógica de programação e fizemos três exercícios pequenos para termos um primeiro contato com isso que vem a ser basicamente 90% de todo o curso de lógica, né? Que é o desenvolvimento de algoritmos. Fazer um comentário antes de começar a aula. Eu tenho assistido algumas videoaulas na internet para conhecer os conteúdos e os formatos, para que daí eu pudesse tentar oferecer ou direcionar uma videoaula de acordo com aquilo que eu imagino ser para você que está estudando linguagem de programação ou fazendo algum curso, a melhor maneira de assimilar esse assunto. E eu optei por deixar esse curso mais enxuto, ou seja, não vou aqui tratar de arquitetura de sistemas ou de computadores, fazer menções profundas de acesso à memória ou do que tem dentro de um computador, processadores, enfim. Eu acredito que, aliás, eu fiz curso técnico e estudei também e também frequentei a faculdade de informática. Sei que tem disciplinas que tratam de cada assunto separadamente. Ou seja, você vai ter aulas de hardware, por exemplo, onde você vai aprender como que funciona a parte física do computador, né? Então, eu vou me ater simplesmente ao assunto da lógica de programação, porque vai ficar mais simples as aulas vão ficar mais simples e mais fácil de entender. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Desenvolvimento de algoritmos, né? Desenvolvendo algoritmos. Bom, para desenvolver algoritmos é preciso pensar em algumas premissas. E uma delas é a facilidade de interpretação. Um algoritmo ele deve ser fácil de interpretar, fácil de ler. Tá? Se você pegar um manual e ele tiver de acordo com o texto que tiver no manual, não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir fazer. Mas um manual bem feito, bem desenvolvido, escrito numa linguagem de fácil interpretação, permite que qualquer pessoa consiga fazer aquilo que o manual está orientando a fazer. Imagina a montagem de um móvel, por exemplo. Ora, tem gente que se assusta ao pensar que tem que montar um guarda-roupa, por exemplo. Mas se ele tiver um manual na mão, bem explicadinho, passo a passo, com imagens, né, com esquemas de montagens, é lógico que uma pessoa que nunca tenha montado esse guarda-roupa vai conseguir montar se ele acompanhar a sequência lógica do manual. Então essa é uma das premissas, facilidade de interpretação. Isso se faz como? Escrevendo o algoritmo com simplicidade e objetividade. Ele tem que ser simples, não pode ser muito cheio de palavras complexas ou frases muito grandes. E tem que ser objetivo, ou seja, tem que ir direto ao ponto. Tem que sem rodeios, tudo bem? Temos que evitar também palavras com sentido dúbio. Palavras que podem levar o programador a cometer um erro de interpretação. Ou seja, eu escrevi a palavra visando um objetivo, mas tem um sentido dúbio aquela palavra e o programador entendeu uma outra coisa, né? Eu não consigo aqui exemplificar isso, mas é algo, vou pegar algo como, eu queria que ele exibisse na tela e o programador, do jeito que eu escrevi, entendeu que tinha que mandar para a impressora, por exemplo, a informação. É um sentido dúbio aí a palavra que eu usei, né? Muito bem. Para que a gente consiga fazer tudo isso, facilitar a interpretação do código, dar simplicidade e objetividade a ele, o que nós temos que fazer? Uma das coisas é usar somente um verbo por frase. Sempre procure se policiar nisso aí. Em cada frase do algoritmo, é bom que tenha apenas um verbo. Eu diria que é até obrigatório que tenha apenas um verbo. Eu não posso escrever, por exemplo, enviar para a impressora e exibir na tela. Ou seja, enviar e exibir. Não, são dois comandos. Então, se eu quero fazer isso, eu faço. Primeiro numa linha, enviar para a impressora. Numa outra linha eu coloco
exibir na tela. Tudo bem? Então, um verbo por frase. Isso facilita e muito a interpretação do algoritmo. Tudo bem? O algoritmo deve ser fácil de se interpretar e fácil de codificar, ou seja, ele deve ser o intermediário entre a linguagem falada e a linguagem de programação. Ou seja, fuja um pouco da linguagem falada e se aproxime da linguagem de programação. Ah, mas eu não conheço as linguagens de programação. Então, todo esse curso de lógica de programação, todos os algoritmos que vamos desenvolver juntos, ele vai estar bem próximo da linguagem de programação. Então, se você assimilar bem esse curso de lógica de programação, automaticamente você vai estar mais próximo da linguagem de programação do que da linguagem humana. Tudo bem? Bom, uma outra coisa também importantíssima no desenvolvimento de algoritmos é entender as fases fundamentais de qualquer algoritmo. Ou seja, aliás, isso você pode trazer até para a própria vida real. Tudo que vamos fazer pode ser dividido em partes, certo? Vamos pensar em construções, né? Construção de coisas, porque na verdade nós estamos trabalhando sobre construção de programas, tá? Então, em qualquer coisa que tenha que se construir algo, em qualquer atividade que tenha que se construir algo, dá para dividir em 3 fases. A gente consegue dividir isso em 3 fases. Seria a entrada. O que seria a entrada? Eu junto todos os elementos que eu vou precisar para criar aquele algo. Daí eu processo aquilo. E aí depois no final eu vou ter a saída daquilo lá, ou seja, o resultado do processamento. Não estou falando mais de programas em si, mas do que o programa vai fazer, ou seja, a entrada seria as informações que aquele algoritmo precisa para executar aquela atividade. O processamento é quando ele pega todas essas informações que foram dadas, que foram oferecidas na entrada, né, que foram informadas na fase de entrada, processa isso daí, essa é a segunda fase. E na terceira ele devolve o resultado daquele processamento. Tudo bem? Um exemplo muito que podemos usar aqui, muito fácil de entender, é se eu precisar, por exemplo, calcular a média de 3 números, por exemplo. Então, o que seria a entrada? Vamos dividir esse problema, então, em 3 fases. Eu tenho a entrada, que é onde eu vou receber os números. Depois eu vou ter o processamento, que é onde eu vou calcular a média. E depois eu vou ter a saída, que é onde eu vou devolver o resultado desse cálculo. Tudo bem? Pense no ser humano, para fazer uma analogia aqui, né? Ele recebe dados, né? Todos nós recebemos dados a todo instante. Vivemos em constante contato com o meio onde vivemos. Então, através do olhar, através do ouvir, através do ler, do sentir, a gente vai recebendo informações e aí a gente processa essas informações e devolve uma reação. Como correr, sentar, deitar, levantar, tá? Sorrir, chorar. São todas isso aí são as saídas, né? São os resultados do processamento de informações que recebemos anteriormente. Tudo bem? Bom, pegando como exemplo, né, aquela dos 3 números que eu vou calcular a média, que eu citei agora há pouco, agora eu tenho aqui já um esquema certinho de como seria isso. Né? Na entrada eu recebo os 3 números, no processamento eu calculo a média e na saída eu exibo essa média já calculada. Tudo bem? Muito bem. A divisão do problema sempre facilitará o desenvolvimento do algoritmo. Pensa assim, é possível construir um grande aeroporto porque os operários trabalham com cada fase individualmente. Ou seja, é complexo um aeroporto, mas veja, começa primeiro a cavar as fundações, né? Perfurações de solo, aquela coisa bem simples ali e tal, e vai indo, concreta-se aquilo lá, quase que não aparece nada, né? Depois vem as formas, né? Veja que operários que desenvolveram, apesar de ter toda uma equipe técnica por trás, mas os operários são pessoas simples, né? Eles não têm noção de como vai ficar o aeroporto. Às vezes nem têm contato com os projetos, né? Eles não têm ideia do que vai sair ali. Para eles, cada dia é uma descoberta nova, porque eles vão construindo,
vão construindo e aí o prédio vai aparecendo, tudo aquilo que está nos projetos vai aparecendo para eles e eles vão descobrindo o que é que está saindo. A única coisa que eles sabem é que vai ser um shopping, vai ser um aeroporto, mas como que vai ser isso? Qual o grau de complexidade disso? Eles não têm ideia, tudo bem? Bom, vamos falar sobre teste de mesa agora. O que é teste de mesa? Teste de mesa, muitas vezes nós temos dificuldades de desenvolver um determinado trecho do algoritmo. Ou seja, a gente escreve e na nossa concepção aquela lógica está correta, mas quando passamos aquilo para uma linguagem de programação e transformamos aquele algoritmo em um programa, o resultado não é aquele que se esperava ter, né? E a gente olha e olha e olha no algoritmo e não consegue enxergar o erro de lógica. Mas há um erro de lógica, porque senão o nosso resultado não seria diferente daquele que a gente queria ter, certo? O teste de mesa, na verdade, é uma forma de depurar o programa, é uma forma de descobrir, de olhar, né, as informações dentro da memória, de simular um olhar para dentro da memória. É uma forma de a gente acompanhar passo a passo o que está acontecendo com as informações, com os elementos que estão sendo tratados, tá? Então, como funciona o teste de mesa? No caso, para fazer esse teste de mesa aqui de exemplo, eu vou utilizar o algoritmo que calcula a média de 3 notas. O que é que eu fiz? Eu criei aqui uma tabelinha onde eu vou imaginar as memórias, os espaços de memórias onde eu vou guardar as informações durante o processamento. Tá? Então eu tenho N1, N2, N3 e média. São 4 variáveis, são 4 espaços de memória onde eu vou guardar cada informação. Quando eu receber N1, ele vai para N1, quando eu receber o primeiro número, a primeira nota. Quando eu receber a segunda nota, vai para N2. Quando eu receber a terceira nota, vai para N3. E quando eu calcular, o resultado desse cálculo eu vou jogar em média. Tá? Esse é um teste de mesa muito simples, é só para elucidar como se faz o teste. Né? No caso de um algoritmo desse tamanho, logicamente que não precisa de um teste de mesa, ou seja, você vai conseguir fazer esse algoritmo sem errar na lógica, tudo bem? Então, é só para elucidar a maneira como se faz o teste de mesa. Mas, logicamente, você vai usar teste de mesa para coisas mais complexas, tá? O que eu fiz aqui para trabalhar com esse teste de mesa? Ó? Eu imaginei o que aconteceria quando eu executasse a linha que vai pedir o primeiro número. O que vai acontecer? Esse primeiro número vai para N1. Ou seja, digamos que o usuário inseriu, quando eu pedi o primeiro número 5, primeira nota, né? Então eu joguei em N1 a nota que foi informada, 5. Como as outras variáveis ainda não foram preenchidas, então nós vamos adotar que elas contêm a informação, o número 0, tá? O valor 0. Então é 0 para N2, 0 para N3 e 0 para a média, porque não foi atribuído nenhum valor ainda a essa variável. Na segunda linha eu vou pedir o segundo número, então já tenho N1, agora eu tenho N2 também, porque eu guardei a segunda nota em N2. Então em N1 eu tenho 5 que eu tinha recebido anteriormente, e agora eu tenho também número 6 em N2. N3 está zerada ainda e média também está zerada. Eu já estou fazendo o teste de mesa, isso aí você pode fazer com uma caneta e um papel. Simplesmente faz uma tabelinha, né? Desenha uma tabelinha, escreve um cabeçalho dizendo quantas variáveis vai ter, ou seja, a quantidade de colunas dessa tabela será exatamente a quantidade de variáveis que você vai precisar ter, quantidade de espaços de memória que você vai precisar ter para desenvolver aquele algoritmo, e aí você vai linha por linha escrevendo, né, preenchendo os valores que contém nas memórias, nos espaços de memória naquele instante, tudo bem? Bom, num terceiro momento, que é quando eu recebo a terceira nota, eu vou ter os seguintes valores: 5 em N1, 6 em N2 e 4 em N3. A média continua zerada, tudo bem? Agora nós vamos para uma linha onde nós vamos ter o cálculo, onde vai estar escrito provavelmente assim: média recebe N1 mais N2 mais N3 dividido por 3. Tá? Logicamente a gente pode fazer esse cálculo. Esse cálculo da média é simples, mas se fosse um cálculo mais complexo, poderíamos fazer esse cálculo numa calculadora, ou, sei lá, montar essa continha no papel e fazer, enfim, usar uma ferramenta à parte, fazer essa conta, chegar no resultado. Nesse caso, nós chegaríamos a 5, porque 5 mais 6 é 11, mais 4 é 11, 5 mais 6 é 11, mais 4 é 15, dividido por 3 é 5. Então chegaremos a 5, e aí seria o nosso resultado final, ou seja, 5 em N1, 6 em N2, 4 em N3, e a média desses três números seria 5. Fiz o meu teste de mesa e descobri o que aconteceu passo a passo.
Se houvesse algum erro de lógica, nesse teste de mesa, com toda certeza, eu pegaria esse erro. Tudo bem? Como eu disse no início desse teste. Num algoritmo desse porte, provavelmente não vamos precisar fazer um teste de mesa. Foi só para ilustrar como que se faz esse trabalho. Tudo bem? Bom, pessoal, o teste de mesa é mais voltado para quando estamos desenvolvendo o algoritmo, ou quando queremos testar o nosso algoritmo. Porque na maioria das linguagens de programação, existe um depurador, que é uma poderosa ferramenta que nos permite testar a lógica. Tá? Então, não vamos fazer teste de mesa, pelo menos com esse nível de simplicidade, né, que está aqui, quando estivermos programando. Quando estivermos programando, a própria linguagem de programação já vai trazer consigo uma ferramenta poderosa, né, e fácil de utilizar, cheia de recursos, que vai nos permitir depurar o programa, fazer esses testes, né, de teste da lógica, para saber onde erramos ou se erramos. Tudo bem? Bom, por hoje é só. Né? Nessa videoaula ficamos por aqui. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula.